Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Olá, voltamos. Voltamos, graça e paz. E nós estamos numa série chamada Reino de Ponta Cabeça, né? E nós estamos aí nessa ministração de hoje vamos falar sobre a cultura do reino de Deus, né? Então nós vamos ler o texto. Qual é o texto, pastora? Texto Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Glória a Deus. Então, esse texto, Jesus está proclamando, pastora, para nós, para todos nós, aí a constituição do reino dele, a lei que ele veio completar, né? Complementar, veio atualizar aquela lei para o povo naquele momento, né? Então depois revelar, trazer uma revelação, justamente. Depois que ele diz não à oferta de Satanás na tentação dos reinos deste mundo, das poderes deste mundo, da religiosidade deste mundo, né, da economia deste mundo, então ele passa a pregar o evangelho do reino de Deus, dizendo arrependam-se. Então ele começa a escolher os seus discípulos e ele então chega nesse momento que acabamos de ler, como se ele estivesse subindo a um monte, né? Ali é uma montanha, uma pequena montanha. Então ele, como Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, e o Mateus então fala aqui e deixa claro a questão da pregação dele, né? Do sermão da montanha. Sim. Como se ali ele estivesse falando da nova lei dele, a lei que ele veio estabelecer, né? Então nós estamos falando da cultura desse reino, né? E a gente sabe que cultura, pastora, é algo que nós temos. Todas as pessoas têm cultura, todas as nações, os povos, os reinos têm uma cultura, e a gente sabe que essa cultura nós não nascemos com ela. Ela vai, aos poucos nós vamos aprendendo sobre ela, diante da sociedade que vivemos, diante das pessoas, do povo que nós vivemos, vamos adquirindo essa cultura dentro do nosso caráter. E aqui também Jesus está trazendo a cultura do reino dele, está falando aqui da nova lei, que é diferente, né? Que é de ponta cabeça, invertida da lei deste mundo. Ele está trazendo aqui a sua nova constituição, ele está falando aqui da identidade, pastor, do reino dele, da cultura do reino de Deus. Então Deus quer nos levar, amados, a ter realmente o entendimento espiritual do estabelecimento do seu reino aqui na terra. A vontade de Deus é que possamos viver o céu na terra. Desde aleluia. Agora. Glória a Deus. Pastor, né? quando o senhor falou sobre a cultura ontem na pregação, eu também lembrei que a cultura, a palavra cultura, na sua raiz, ela tem a ver com cultuar. Cultuar, né? De maneira que, quando você percebe Jesus Cristo dizendo não a Satanás, ele está exatamente dizendo para nós que dentro da economia, dentro da política, dentro da religiosidade, a nossa vida, atitudes, decisões
devem ser um culto a Deus. Deus deve ser glorificado em nossas vidas, com palavras, atitudes, posicionamentos em todo o tempo. Tem um teólogo muito famoso, John Stott, pastor, que ele diz o seguinte, que o Sermão da Montanha foi o chamado de Cristo ali aos seus seguidores, seus discípulos, para serem diferentes do que o sistema deste mundo prega. Sim. Ou seja, ele está dizendo, não sejam iguais a eles, né? Jesus disse, sejam sal, sejam luz, né? Então ele está falando de uma constituição de fato do reino de Deus aqui na terra, né? E nós precisamos então viver este reino. Então a lei prescrita por Jesus não é nenhum código de regras que as pessoas venham fazer ao pé da letra, mas sim princípios. Está trazendo princípios, ideais, né? Motivos para a nossa conduta, para a mudança do nosso caráter. E a lei dele não é uma lei escrita em qualquer lugar. A lei dele, ela está gravada no nosso coração, né? Então o Sermão do Monte vai trazer essa questão aos nossos corações. Ele vai falar no Sermão do Sermão do Monte sobre a nossa conduta no relacionamento para com Deus, a nossa conduta com o relacionamento com nós mesmos e a nossa conduta com o nosso relacionamento com a sociedade, Sim. com o próximo. Se você observar bem, tudo isso que Jesus está falando, ele está abrangendo todas essas áreas na vida da gente, pastor. Ele está abrangendo exatamente isso. Somos diferentes desse mundo sistema por causa do nosso relacionamento com Deus, que é totalmente diferente. Ele está falando, o seu relacionamento com Deus precisa ser diferente. O sistema do reino de Deus é de ponta cabeça, é totalmente diferente deste mundo, né? E nós precisamos viver diferente. Então ele está falando que felizes, essas duas primeiras partes aqui ele vai falar, bem-aventurados, ele fala sobre a maneira correta de como nós devemos nos aproximar de Deus, que ele fala, feliz é o humilde de espírito e feliz é o que chora, não é isso, pastor? Está falando do que chora. Então, nós precisamos entender que esse humilde que ele está colocando aí, o significado mais próximo é melhor ainda, algumas pessoas até falam, pastora, de pobre, carente, completamente desprovido de bens materiais, de qualquer coisa que... Então, feliz é o homem que se aproxima de Deus, consciente da sua total falência espiritual, ou seja, da sua pobreza espiritual, e dessa maneira ele se agarra à graça, à graça do Senhor Deus, à bondade, ao amor de Deus. Jesus não disse que bem-aventurados são os ricos, pastor. Ele falou que são bem-aventurados, são os pobres. Então essa felicidade também não está centrada na questão material, na questão exterior, de forma alguma. Por isso ele fala de espírito, né? Porque está no coração. Eu e você chegarmos na presença de Deus, entendemos que não temos nada e não somos nada. Tudo é dele, por meio dele e para ele. E ele está afirmando que nós somos. Ele não está dizendo que bem-aventurados serão. Somos, né? Os pobres, os que choram. Não, ele está falando, afirmando, são os pobres e os que choram. Esses sim são bem-aventurados. Nessa primeira parte fala dessa questão, né? E essa questão do chorar também, pastor, é importante, porque é como se a gente pudesse traduzir assim, felizes são os infelizes. Olha só. Já imaginou? O feliz é infeliz? Jesus disse que felizes são os tristes. Por quê? Porque eles sim serão consolados, né? Eles não estão conformados com esse mundo. Serão consolados, os que choram, né? Então essa palavra choro aqui no original, ela tem a ver com o choro pela perda de um ente querido, pastor. Olha só o profundo. Essa questão do choro do luto, como o pastor mencionou na pregação, é algo assim, até que eu estou atravessando nesse tempo. E eu vou dizer a você qual é o sentimento que nós temos. Não há abraço no mundo que acalme a sua dor, pastor, que possa esgotar a dor do seu coração. Não há nada no mundo que possa suprir, fazer sentido. Só Deus, só no Senhor é que nós encontramos o consolo e o ânimo para continuar. Então eu entendo que essa questão, felizes os que choram, aqueles que dependem totalmente do Senhor e da força do seu poder, confiados na sua graça e na sua misericórdia. E a gente vê, pastora, muitas pessoas que choram por coisas materiais. Sim. Choram por coisas que não deveriam chorar, não tinha necessidade de chorar. Porque não passou no concurso. Não passou no concurso, porque o namorado perdeu o namorado, perdeu a namorada. Choram porque não comprou aquele carro. Não comprou aquele carro, não comprou aquela roupa da hora.
Você está entendendo? Então choram. Porque não conseguiu comprar um celular lançamento. Não conseguiu com o último da última geração. Oh, meu Deus. E tudo mais choram. E olha o que nós deveríamos chorar de fato. Esse choro, como aqui está revelado, que é um choro profundo, doloroso, amargo, seria pelos pecados, pastores, cometidos. Pelos nossos próprios pelos nossos próprios. O choro pelo pecado previne de um choro pior, pastor. É verdade. O choro no inferno. Porque a palavra de Deus diz que lá no inferno haverá choro e ranger de dentes. Então nós precisamos chorar pelo nosso pecado hoje, para que a gente arrependidos, né? Para que a gente possa viver esse reino do Senhor, né? Então, a felicidade também consiste na correta relação com nós mesmos. Sim. Aqui, essas bem-aventuranças vão falar também do nosso relacionamento conosco mesmo. Jesus disse que os mansos e os puros de coração serão bem-aventurados. Você é manso? Você tem o coração puro? Uma pessoa mansa tem controle de si mesmo, pastor. E a gente percebe que muitas pessoas não têm controle de si mesmo e acabam fazendo tanta coisa errada. Então, essas bem-aventuranças estão na contramão dos valores do mundo, porque no mundo não há pessoas mansas, não há pessoas que têm coração puro, verdadeiramente. Isso é fruto do Espírito, não tem como estar no mundo. E os mansos também, diz a palavra, que eles vão receber a herança dessa terra, pastor, né? Então, o manso é uma pessoa satisfeita, ok? É como Paulo disse na palavra, entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Está lá em 2 Coríntios 6,10, né? Paulo diz ainda, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele completa, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que lindo, né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Está no versículo 6. Só os que têm fome e sede é que serão saciados. Os que têm fome e sede de justiça, esse sim, então, será saciado pelo Senhor, né? Então, a felicidade também consiste numa correta relação que nós temos, pastora, com o próximo e com a sociedade, porque o Sermão do Monte, da Montanha das Bem-aventuranças, vai falar também do nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas, né, com a sociedade. Então, felizes são os misericordiosos, ele vai falar. Felizes são os pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça e por causa do nome do Senhor. Olha o que ele está falando. Se você, então, é uma pessoa misericordiosa, você é feliz, porque você vai alcançar misericórdia. Se você é uma pessoa pacificadora, aquela que tem paz com tudo e com todos, certo? Você então será chamado filho de Deus. Olha só, você é filho de Deus? Ou seja, se você passou a ser filho de Deus, né? Foi tomado, né? Levado a ser filho de Deus em Cristo Jesus, né? Então você foi adotado, adoção de pai. Então ser adotado por uma pessoa desse mundo, pode ser ter ganho aí de coisas materiais, mas ter adoção, pastora, celestial, do reino, é algo tremendo, algo poderoso. Então os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus e os perseguidos por causa da justiça e pelo nome do Senhor receberão a herança do reino. Aleluia. Creia nisso, né? Então aqueles que não têm o coração puro, como a gente estava falando, esses daí não vão de forma alguma ver a Deus, porque a palavra também diz na Bíblia que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ter um coração puro, porém os limpos de coração, esses sim vão ver ao Senhor, né? Ou seja, amados, mais do que tesouros, mais do que reino, mais do que poder, mais do que glórias humanas, nossa maior recompensa é Deus. A sua maior recompensa é Deus, né? Ele é a nossa herança, é a nossa recompensa, é a sua e a minha, a nossa recompensa. Então nós teremos Deus, nós temos Deus, teremos Deus, né? Veremos Deus por toda a eternidade. Graças aleluia! Glória a Deus! Amém? Amém. Então nós precisamos viver a palavra de Deus, vivemos essa cultura desse reino. Deus nos concede mais do que bens, Ele nos concede uma nova vida. Graças a Deus. Através da cultura do seu reino, Ele nos concede uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova herança, um novo lar. Ele nos concede a vida eterna. Graças aleluia. a Deus. Glória a Deus. Então a nossa riqueza não é terrena, mas ela é celestial. Não é, pastora, questões materiais, mas é
ao espiritual do Senhor. Nosso tesouro não está aqui. Não se prenda com as coisas dessa terra, com os bens materiais dessa terra, porque o nosso tesouro não é aqui, mas é o céu. A nossa casa permanente também não é aqui, pastor. Não é. Sabe onde é que é? Sei, nós estamos indo para casa. É o paraíso. Glória a Deus, né? Então ele fala também que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça e por causa do nome do Senhor. Então, quando você estiver sendo perseguido por causa da justiça e por causa de Cristo, saiba que você não está sozinho. Tem muitas pessoas, e olha, no passado, muitos também foram para a fornalha, foram para as arenas para serem comidos pelos animais, e eles deram a sua vida por Cristo, não negaram Cristo, foram perseguidos e estão felizes, porque a palavra de Deus fala que felizes, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pela justiça e pela causa de Cristo. Então, seja o nome do Senhor. Sofrer por Cristo é mais honroso do que ter um reino sobre essa terra, pastora. Então precisamos realmente viver dessa forma, porque a gente sabe que a palavra de Deus fala que esse sofrimento momentâneo, o nosso sofrimento aqui, ele é leve e momentâneo, como Paulo fala, né? Visto pela luz, quanto visto a luz, a recompensa que é eterna que nós teremos. É mínima a recompensa, né? Ele fala também em Romanos que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória, pastora, a ser revelada em nós, amém? Então nós somos bem-aventurados. Então nós desafiamos você, com essa palavra oportuna de hoje, pastora, a viver, a ler esse texto muitas vezes, né? E aí viver, entrar dentro dessa cultura do reino de Deus, porque são felizes, né? É invertido, é de ponta cabeça. E nós então queremos que você viva este reino, esta cultura do reino. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Nós te adoramos por esta palavra tão forte aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, dê a revelação neste coração, Pai, que agora nos acompanha nessa palavra. Ajude-nos, meu Deus, a vivermos essa cultura tão maravilhosa, não é entendida pelo mundo, não pode ser recebida por aquele e aquela que não se tornou filho e filha de Deus em Cristo Jesus. Verdade. Mas nós que somos do Senhor, temos essa cultura dada pelo Teu Espírito Santo, ensinada por Ele. No nome do Senhor Jesus, nós queremos sermos encontrados, meu Deus, na galeria dos felizes, dos que são bem-aventurados, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, ajude-nos a entender como a igreja primitiva entendeu, viveu, e a Tua palavra confirma em Apocalipse que eles estão diante do trono do Cordeiro. Amém. Nós te adoramos e pedimos a Tua bênção. Eu peço a Tua bênção sobre essas vidas, sobre esta casa. Meu Deus, essa semana está na Tua presença e nós somos totalmente dependentes do Senhor. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém? E graças a Deus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.